pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo e para esse vídeo eu vou compartilhar com vocês esse livro aqui, tá? É um livro do Paulo Freire, professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. É um livro bastante inspirador, tá? Ele tem aqui, são no total de 11 textos, tá? No formato de cartas. Então, o professor Paulo Freire, ele traz aqui várias inspirações, vários textos, como se ele estivesse realmente encaminhando essas cartas para os professores, né? Dando algumas orientações, né? Que eu tenho para mim que são inspirações do fazer pedagógico, tá? Então nós temos aqui, né, a primeira carta com o título Ensinar, Aprender, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, né? É uma das características dos textos do Paulo Freire, uma das características dos textos dele, da fala dele e da bandeira que ele sempre levanta nesses textos, é a importância da leitura do mundo, né? Ele diz que antes da leitura da palavra tem que levar em consideração, temos que considerar a leitura de mundo e utilizar este mundo na qual o sujeito vive como inspiração, como parte do processo educativo, como parte da leitura. Como que eu vou ensinar alguém a ler a palavra se eu não levar em consideração aquilo que ele vê, aquilo que ele lê todos os dias, que é a leitura de mundo? É importante levar em consideração o conhecimento que esse sujeito tem das suas vivências, das suas práticas do dia a dia. A segunda carta, o título é Não deixe que seu medo do difícil paralise você. E aí ele vai falar um pouco sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de entender aquilo que está lendo, né? A dificuldade que a pessoa tem da leitura de um texto, compreensão do texto, né? A interpretação do texto, aquilo que está no texto e que precisa ser compreendido. Ele vai fazer essa abordagem, né? Que o medo muitas das vezes paralisa o sujeito e acaba fazendo com que ele desista, né, no primeiro obstáculo. E aí ele fala, faça o enfrentamento, tenta entender de onde vem esse medo, tá? E faça o enfrentamento, e a partir do momento que você enfrentar o medo, perceba a educação, perceba o momento da educação na hora de entender, na hora de fazer a leitura de um texto, perceba a importância desse momento para a compreensão. Utilize outras ferramentas possíveis, né? Se você tem dificuldade, por exemplo, de entender determinadas palavras, não se acanhe, não se furte, tá? Faça uso dos dicionários, faça uso dos manuais, faça uso da pesquisa, enfrente os seus medos. Na terceira carta, de falar ao educando, a falar a ele e com ele, de ouvir o educando e ser ouvida por ele. O Paulo Freire fala muito dessa questão do enquanto eu ensino eu aprendo, enquanto eu aprendo enquanto o sujeito aprende ele também está ensinando, né? Então esse processo de educação, esse processo educativo que o educando e o educador eles se complementam, né, a todo momento. Enquanto o professor ensina, ele também aprende com o aluno, enquanto o aluno aprende com o professor, ele também vai fazendo ali um processo de compartilhamento de conhecimento, de informação, e isso é muito legal, né? A gente entender que o aluno ele não é uma tábula rasa, o aluno tem conhecimento, o aluno tem vivência, o aluno traz consigo vários conhecimentos, e se o professor tem essa sensibilidade, ele vai partir daí
partir das experiências, a partir do conhecimento, a partir da vivência, daquilo que é concreto na vida do sujeito aprendente, né? E vai fazer sentido, né? Ele vai aliar o conhecimento, o conteúdo, né, científico, o conteúdo estabelecido ali, que precisa ser ensinado, vai fazer sentido para o aluno se você partir da realidade dele. A quarta carta, identidade cultural e educação, né? A importância de entender a cultura como parte do processo educativo. Quinta carta, contexto concreto, contexto teórico, né? Essa questão de partir da realidade, partir do dia a dia do sujeito aprendente, né? Nós temos vários momentos na escrita do Paulo Freire, quando ele cita os exemplos, né? Ele está ensinando, ele está alfabetizando um adulto, um jovem adulto ou um adulto, né, de meia idade, e ele parte ali da realidade daquele sujeito, do material com que ele trabalha, da profissão daquele sujeito para poder ensiná-lo a ler, né? Então, um contexto concreto, né, de um contexto teórico. Sexta carta, das virtudes ou qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de professoras e professores progressistas. Ele vai sempre fazer essa defesa também, né? Professor como um sujeito capaz da libertação, a educação como algo libertário, né? Progressista. Sétima carta, das relações entre educadoras e educandos, né? Ou seja, o professor e o aluno, né? Dentro desses processos pedagógicos, desses processos educativos, né? Onde eu te ensino e você também me ensina. Oitava carta, vim fazer o curso do magistério porque não tinha outra possibilidade, né? Então, quer dizer, uma reflexão bastante interessante, né? O que é ser professor? O que é ser professora ainda hoje, né? Nos dias atuais, né? O que é ser professora? Nona carta, primeiro dia de aula. A 14ª, mais uma vez a questão da disciplina. É uma questão que está sempre recorrente no dia a dia da sala de aula, né? E aí ele traz várias orientações interessantes e são inspiradoras, pessoal, porque assim você percebe que é uma pessoa que trata a educação com bastante sensibilidade, que tem uma larga experiência, né, no fazer educativo, no fazer pedagógico, né, de compreensão do outro, de perceber que o outro tem o seu valor, de perceber que o outro tem capacidades, né, e que a partir do momento que você leva em consideração ele como um sujeito autônomo, se você possibilita que ele tenha autonomia também no seu dia a dia, também em relação à sua própria aprendizagem, né? Então você possibilita que ele tome a responsabilidade pelas mãos. E o último texto, saber e crescer, tudo a ver, né? E aí ele fecha o livro com essa última carta. A data aqui da última carta é de 26/4/1992. E aí ele assina cada uma delas. Então, assim, um livro muito lindo, um livro bastante interessante e muito inspirador. Então, assim, fica a dica da leitura para professores, professoras que queiram, né, se inspirar, que queiram conversar com o professor Paulo Freire, porque todas essas cartas aqui são inspirações, são de fato momentos, experiências, dicas, é como se ele estivesse conversando com você assim, né? Você sente uma proximidade, porque o que ele está falando é muito real, né? Vivencial. Então, se fica a dica da leitura para vocês. Hoje é dia 19 de setembro de 2020. Tá? É aniversário de Paulo Freire.
Caso ele estivesse vivo, ele estaria completando 99 anos, se não me engano. E assim, eu só tenho a agradecer, né, ter tido a possibilidade, o encontro, ter a oportunidade de ler e conhecer esse pensamento, conhecer esse tipo de educador que ama a educação, né, que entende que a educação é algo para todos e que todos devem participar desse processo, né? A educação é a nossa bandeira, a educação é o que nos faz, o que nos dá sentido, compartilhar com o outro, experienciar, aprender. Então, esse momento de mediar, de estar ali permeado de assuntos, de conteúdo e conseguir compartilhar desses conteúdos, compartilhar dos assuntos em sala de aula, aprender com os nossos alunos, é uma possibilidade, né? Talvez seja a única possibilidade de realmente fazer sentido. Então, assim, muito obrigado por você assistir esse vídeo, né? E fica a dica da leitura. Paulo Freire, professora sim, tia não. Cartas do professor Paulo Freire para todos nós. Tchau!